Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nossa reunião mensal do Departamento de Distúrbio Mineral e Ósseo da Doença Renal Crônica da SBN. E hoje vamos ter a honra e a alegria de receber uma pessoa querida e muito conhecida que dispensa qualquer apresentação, nacional ou internacional, que é a doutora Rosa Moisés, que é professora livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Laboratório de Investigação Médica 16 do HCFM USP. Hoje ela vai desvendar um mistério aí que está batendo na nossa porta, né? Ou tentar desvendar, né, Rosa? Que são os biomarcadores no distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica. Entende que são os biomarcadores ósseos, né? E a busca continua. Então, Rosa, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer, né, o Leandro por esse convite e já quase que me defendendo até, né, do que vem a seguir, que não é um caso clínico, mas uma, uma aula e mais do que uma aula, talvez algo para alguns tópicos para a gente refletir juntos, né? É, Recentemente, eu fui convidada a escrever um capítulo, do livro que está sendo organizado pelo Rodrigo, pelo Luiz e pela Wanda, que é justamente sobre distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, e me coube o capítulo de biomarcadores. Eu, feliz da vida, entreguei meu capítulo e, de repente, pensando que a missão estava terminada, e percebo que teve uma sequência da minha missão, teve o episódio número 2 da minha missão, que seria apresentar isso para vocês. É brincadeira, isso para mim é um imenso prazer, mas já desmistificando, eu acho que a gente tem muito mais dúvidas, muito mais questionamentos, do que respostas. Mas, de toda forma, eu acho que vale a pena até a gente percorrer esse caminho juntos e debater no final. Eu acho que isso seria o mais interessante, né? Então, deixa eu só aqui, às vezes, são meus potenciais conflitos de interesse, que realmente para essa aula eles não são nem um pouco relevantes. E eu queria começar um pouco provocadora mesmo, perguntando o que é um biomarcador, né? Eu gosto muito de ir para a Wikipedia toda vez que a gente tem uma palavra, uma expressão que a gente considera já consagrada, e você observa que na Wikipedia, embora você tenha vários erros, você sempre tem atualizações e você vê, na verdade, o que está bombando por aí. Talvez na próxima a gente tenha que perguntar para o chat GPT, mas seria quase como ir no Instagram e perguntar para os frequentadores do Instagram o que, que eles consideram como um biomarcador. E as pessoas talvez pensem que ele seja uma coisa, e eu, honestamente, eu tinha a noção de um biomarcador, muito de um biomarcador relacionado a um processo patogênico, ou seja, eu teria que ter uma condição de uma doença para pensar nesse biomarcador, e na realidade pensava muito em sangue, né? Ou até urina. O que a gente vai observar é que, na realidade, os biomarcadores eles são usados em diversos contextos, para processos biológicos, como eu disse, na condição de doenças, respostas farmacológicas para uma intervenção e outras questões. E quando a gente pensa em sangue e urina, a gente vai ver que é muito mais do que isso. O debate é tão, né, importante que a gente, indo ao PubMed, vocês vão encontrar essa iniciativa conjunta entre o FDA e o NIH, que é um grupo de trabalho de biomarcadores, conhecidos aqui como BET, né? Que esse grupo de trabalho, o aluno, eu posso pedir para alguém, Rosa, tá horrível. o microfone, né? Alguém está com o microfone Tem alguém aberto. de microfone aberto e na maior barulheira. Eu não consigo ver quem é. Bom, posso continuar, gente?
Então, bom, então, mais uma vez, uma iniciativa conjunta do NIH com a FDA. Então, a gente já tem a dimensão da importância disso daí, até porque esses biomarcadores, eles vão entrar num contexto onde você vai usar a mão de alguns biomarcadores até para ter licenciamento de medicações, seriam aqueles famosos surrogate markers que às vezes você tem para indicar ou contraindicar um tipo de tratamento num contexto de uma doença. É muito interessante porque esse site ele é um site que ele é constantemente atualizado. Então, vocês estão vendo aqui que aparece 2016 e um tracinho, é porque ele é continuamente renovado, porque desde então, toda vez que tem alguma atualização, alguém vai até o site e coloca mais fontes, né? E, como eu disse para vocês, essa seria a definição, né, do biomarcador. Mas a gente vai ver que, mais do que a gente pensar apenas em sangue e urina, a gente tem histológicos, então é só pensar quando você tem uma biópsia, por exemplo, então realizar uma imunistoquímica de uma biópsia de um tumor, a presença de uma certa proteína, ou sua ausência, vai identificar até não só o diagnóstico, como o contexto de gravidade e a indicação da terapêutica. Biomarcadores radiográficos. Então, o score coronariano, ele não deixa de ser, né, de calcificação coronariana, ele não deixa de ser um biomarcador, porque ele está associado a desfecho cardiovascular. E por aí vai. Então, a gente entende que ele é muito maior, né? Então, a gente pensando aqui no nosso sangue. E você tem tipos de biomarcador. Então, eles vão servir para a gente diagnosticar, monitorar a resposta, né? A predição. Então, como eu disse, em alguns tumores, quando você tem a presença ou ausência de algumas proteínas lá na imunistoquímica, isso já é um preditor, né? E junto com isso vem o prognóstico. E também te dá segurança e agora, né, pensando na condição até genética, a suscetibilidade que você tem a alguns medicamentos. Então, o universo, gente, é muito maior. Então, quando a gente está falando de biomarcador, a gente vai ter que perguntar em que tecido e com qual propósito, né? Então, a gente vai falar de biomarcador para diagnóstico ou para monitoramento. Então, só para a gente voltar no tempo, se a gente lembrar lá atrás, muito lá atrás, se dosava a mioglobina como uma condição onde você teria a injúria miocárdica, então a gente pensando num contexto aqui, né, de uma insuficiência coronariana, depois a CK, né? Mas que tinha uma curva com pouca especificidade, demorava um pouco mais para subir e tem uma certa inespecificidade. A CKMB, que é justamente uma das isoenzimas da creatinofosfoquinase, né? E que tinha até um pico, né? Você tem uma curva que você consegue fazer, que também indica, no caso, a gravidade, e hoje a gente tem a troponina. E se a gente olhar, aqui, certamente, a gente tem um biomarcador que identifica aquilo que talvez a gente tenha que se perguntar o tempo todo. O biomarcador ideal, ele tem que ser fruto do evento que eu estou marcando. Como assim? Olha, eu tenho a injúria, né, o infarto agudo do miocárdio, a morte daquele cardiomiócito e a liberação dessas enzimas. Então, não é a pressão arterial elevada que é o melhor biomarcador, porque ela vai levar toda a cascata, assim como não é a dislipidemia. O biomarcador, ele é fruto, então ele tem que ocorrer depois do evento que eu quero marcar. Parece óbvio, né? Mas vocês vão ver que a gente não usa esse conceito quando a gente fala na doença renal crônica. Então, bom biomarcador, a gente tem que ter um biomarcador que geralmente seja, de novo, fruto do evento que eu estou marcando. E a pergunta que a gente vai se fazer daqui para diante é: eu quero para diagnosticar, eu quero para monitorar a minha doença, ou eu quero ver a resposta a algum tipo de tratamento, né? Então, vamos adiante. Então, o clássico, quando a gente pensa em DMO-DRC, é PTH, né? E eu falo sempre que PTH é um excelente biomarcador, excelente. De quê? De hiperparatiroidismo. Ele marca hiperparatiroidismo. Então, quando o PTH está alto, você tem o diagnóstico de hiperparatiroidismo. Eu tenho um excesso de secreção de PTH.
Então, ele tem uma curva, sensibilidade e especificidade quase que perfeita para hiperparatiroidismo. Vamos combinar, né? Se você associar cálcio, então, fica perfeito. Esse painel é um painel perfeito para o diagnóstico de hiperparatiroidismo. Mas a pergunta, e quando a Você gente quer fala, jantinha, filha? então, Hã? difícil. Ô, gente, é difícil, viu? Vocês estão ouvindo? Claro, Rosa, tá um horror. Estamos ouvindo, sim. É, Microfones abertos da Emília. O sol da Emília. tá. Então, É a deixa eu nossa ver. Emília, pediatra? Acho que não. Essa voz Não. não é da. Bom, e quando a gente fala, então, em remodelação óssea, então a gente já está usando o PTH para marcar a remodelação óssea, que é o processo de reabsorção e posterior formação óssea. Mas, Rosa, você acabou de dizer que o excelente biomarcador é aquele que vem depois do evento. E o PTH vem em que fase? Então, eu, de propósito, trouxe essa figura, que é de um artigo que estava falando de biomarcadores na osteoporose, e eu desafio vocês a encontrarem PTH aqui. Não tem. Na verdade, não tem. Tem PTH-RP, mas não tem PTH. Até porque para o universo da osteoporose, para o universo da oncologia, quando você fala em remodelação, você está falando todos marcadores que seriam marcadores muito próximos ao evento que eu estou marcando. Mas vamos lá. Então, o que a gente sabe disso, né? Então, quando eu tenho PTH, eu vou ter o estímulo para osteoblastos e osteócitos através da secreção do Ranquieli, né? Aumentar a diferenciação osteoclástica, e nesse intuito eu tenho o aumento da reabsorção, e posteriormente eu vou ter a formação óssea também controlada, né, pelo mesmo PTH. Então, a gente vê que ele é um excelente coordenador desse processo de reabsorção e formação, mas, de novo, ele dá o sinal para que você, através de moléculas reguladoras, tenham a reabsorção e a formação óssea. Então, ele vem antes, essa é a primeira coisa. Então, o PTH, ele aumenta antes, na doença renal crônica, de você ter a remodelação. E aí, é, porque recordar é viver, nós estamos quase completando 20 anos desse artigo do Felipe. Esse é um artigo que veio num contexto lá de quase 20 anos atrás, onde tinha uma Bíblia chamada Cadoc, e o Cadoc dizia que se o PTH tivesse abaixo de 150, era uma doença de baixa remodelação, se tivesse acima de 300, era uma doença de alta remodelação, e se a gente deixasse o PTH entre 150 e 300, o nosso paciente tinha uma remodelação óssea trabecular normal. E o que o trabalho do Felipe mostrou foi justamente uma completa dissociação do PTH e da remodelação. Quer dizer, ele está baixo, eu tenho maior prevalência de doença de baixa remodelação, ele está alto, eu tenho maior prevalência de doença de alta remodelação, mas se a gente for rodar aqui uma curva de sensibilidade e especificidade, ele é ruim para ambas condições, né? E depois disso, até então, a nova diretriz, né, que é o CADIGO, veio na sequência sugerindo um PTH entre duas às vezes o limite superior. Na realidade, vamos voltar para o tempo, porque eu acho que é importante, né, também a gente entender o que foi dito nesse contexto. O que o CADIGO dizia e ainda diz é: abaixo de duas vezes eu tenho uma chance muito grande de ter baixa remodelação, acima de nove vezes eu tenho uma chance muito grande de ter alta remodelação, e entre duas a nove vezes eu não sei o que está acontecendo. Isso que ele diz. E a partir daí vem a sugestão até de você fazer a análise das tendências, o que tornaria o PTH até um bom biomarcador de monitoramento. Então, a gente vai seguir ao redor do tempo esse paciente. Mas vocês veem que só por eu falar dessa maneira, a gente entende as limitações que a gente tem do PTH. E por que eu precisaria mais de PTH? Bom, na mesma época, a gente já sabia que você tinha uma imensa resistência, né,
ao próprio PTH, e uma das hipóteses eram justamente os fragmentos do PTH. Como eu sei que tem gente mais nova assistindo, eu só queria comentar um pouco da história dos ensaios, e principalmente quem está na vida real, em clínica de diálise, lidando às vezes com um ensaio que nem sabe qual é a marca, a importância de você saber qual é o PTH que você tem na mão. Então, a primeira geração, que era a geração dos radioimunissais, né? Aqui está a molécula do PTH, olha, 84 aminoácidos, a partir do aminoácido 34, né? A partir do 35, na realidade, eu tenho a fração carboxy terminal, e entre o aminoácido 1 ao 34, eu tenho a fração amino terminal. Vocês observem que lá nos anos 80, você, pela técnica de radioimunissaio, você dosava apenas frações que são frações inativas, né, do PTH, vamos chamar assim, onde você tinha só anticorpos que tinham afinidade pela fração carboxy terminal. O mundo dos hormônios sofre uma verdadeira revolução a partir dos anos 90 com os imunoensaios, e aí criando um conceito de um anticorpo de captura e um anticorpo de detecção. O que é isso? Eu vou ter um anticorpo que vai se ligar a uma parte da molécula, e aí deixa essa molécula grudada, seja no tubo, seja numa esfera, seja de alguma maneira você vai lavar essa amostra e esse PTH vai ficar lá grudado, esse anticorpo de captura. E o anticorpo de detecção é aquele que vai se ligar a uma outra parte da molécula, e aqui propositadamente já a parte amino terminal, onde você teria a detecção. Então, se for radioimunissaio, vai ser por radiométrico, se for quimiluminescência, você vai ter por luz, se for por ELISA, vai ser por densidade ótica, e o método de revelação tanto faz. E aí, depois disso, se falou: olha, gente, nós estamos seguros, agora os nefrologistas podem usar, porque a gente está dosando o PTH que de fato é intacto. Até que lá nos anos 2000, o Zlatopolsky, nesse artigo, que também é um artigo seminal, mostra que o ensaio que era mais usado naquela época tinha no seu anticorpo de detecção afinidade pelos aminoácidos 7 a 14. Então, se eu tivesse uma clivagem, né, uma degradação do PTH em alguma dessas frações aqui, entre 1, 2, 2, 3, 3 ou 4, qualquer lugar aqui que clivasse e, portanto, a molécula perdesse a sua atividade biológica, o meu ensaio de PTH ia detectar como sendo intacto algo que não era. E quanto mais para dentro, né, for esse anticorpo, mais frações que não têm atividade biológica, eu vou deixar assim por enquanto, eu vou detectar como intactas. E já nesse artigo, eles apresentavam a terceira geração, que é aqui eles resolveram chamar de inteiro, né, porque intacto já tinha sido usado, então que era realmente um anticorpo que se ligava aos primeiros aminoácidos aí do PTH. Então, essa seria aqui o PTH bioativo, cujos anticorpos, né, de detecção estão bem no comecinho da molécula. Mas olha quanta coisa, eu vou chamar de lixo, mas não é. Tudo na natureza tem uma função, então a gente tem uma série de fragmentos do PTH que estão circulantes, e a gente sabe que essas frações aqui são muito circulantes na doença renal crônica, justamente pela presença da doença renal. Então, quando a gente vai falar dos diversos ensaios, esse também é um artigo antigo, a maior parte desses ensaios já nem existe mais, porque vocês estão vendo que é imunorradiométrico. Hoje a gente usa quimiluminescência, né, como revelação. Mas as marcas continuam e os anticorpos devem ser os mesmos. E o ponto aqui esse é o ensaio da Nichols, que nem é mais fabricado, tem muitos anos, e que seria só o nosso padrão de comparação. Então, eu tenho um ensaio que vai detectar 50% a mais de PTH e ensaio que vai detectar 40% a menos de PTH. Então, se eu não souber qual é o ensaio que eu tenho na mão, e se na rotina de um mês eu dosei com o da Nichols e na rotina do outro trimestre eu dosei com o da Diasorin, eu vou ter uma variação, gente, de 90% no PTH. E isso não significa nada, simplesmente é um ensaio que mudou. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente está avaliando, e é uma, de certa maneira, uma crítica
porque existe ainda há muitos anos que a gente ouve dessas iniciativas de padronização, estandartização dos ensaios de PTH, mas isso ainda não ocorreu, né? Então, pensando, né, no PTH como biomarcador, eu vejo alguns problemas que não sejam um biomarcador de hiperparatiroidismo. Ele tem efeitos que são diferentes quando ele está na forma contínua e na forma intermitente. Então, estudos experimentais já mostraram isso, e a gente sabe que quando o PTH está continuamente alto, ele tem um efeito catabólico. Quando ele é administrado de forma intermitente, ele tem um efeito anabólico. E a gente não sabe muito bem qual é esse comportamento no paciente renal crônico. Outra coisa, quando eu falo em remodelação óssea, eu estou assumindo que ocorram simultaneamente a reabsorção e a formação. Então, eu reabsorvo e formo, eu reabsorvo e formo. Isso não é bem verdade. Na verdade, eu acho que não é nada verdadeiro isso, né? E a ação que o PTH ela é semelhante na formação e na reabsorção? Eu acredito que não. Eu acho que ele tem um efeito muito mais na reabsorção do que na formação. Então, ele fala pouco com a taxa de formação óssea, mas se a gente tivesse padronizado um marcador de reabsorção, você vai observar que a conversa dele com a superfície osteoclástica, com a fibrose, com a superfície de reabsorção é muito mais direta, provavelmente porque ele tem um efeito maior aqui. Outra coisa, ele tem uma ação semelhante no compartimento trabecular e no compartimento cortical? Eu imagino que não, porque quando a gente fala na osteoporose da doença renal crônica, a primeira coisa que a gente aprende é que o osso cortical é o mais comprometido, e isso muito às custas do aumento do PTH. Então, a perda inicial ocorre no compartimento cortical, e a maior parte dos estudos que a gente tem até hoje focaram muito na remodelação e no volume ósseo trabecular. Hoje, né, de alguns anos para cá, é que a gente reporta o volume cortical que é demonstrado de uma maneira indireta através da porosidade cortical. Mas essa é uma informação importante também. E, finalmente, a gente tem que lembrar que quando a gente usa antirreabsortivos, e aqui a gente vai falar de bisfosfonatos, de denosumab, eles desconectam um pouco, ainda mais o PTH da remodelação, porque eles bloqueiam a reabsorção, geralmente o cálcio cai e o PTH sobe. Mas como eu tenho o efeito local do antirreabsortivo, a ação do PTH sobre o osso ela acaba sendo menor. Então, eu vou ter muito mais PTH para uma dada remodelação. Quanto? Ninguém sabe, porque isso não foi avaliado. Mas, com todo respeito ao senhor PTH, ele é um excelente marcador de hiperparatiroidismo, ele é um excelente biomarcador de mortalidade, o número varia de acordo com a série, de acordo com o país, de onde vem, mas sempre está lá ele associado com maior risco de mortalidade, com maior risco de hipertrofia miocárdica. Então, a gente teria que pensar se a gente quer de fato usar o PTH apenas como um marcador de remodelação de taxa de formação óssea do osso trabecular, porque é disso que nós estamos falando nesse momento. Então vamos pensar em outro, a fosfatase alcalina, aqui lindamente representada nessa figura 3D. Né? Então, a gente sabe que quando os osteoblastos, né, diante de diversos estímulos, resolvem compor um novo osso, ele vai fazer a matriz osteoide e depois de depositada nessa matriz que tem várias proteínas, colágeno, osteocalcina, ele vai produzir a fosfatase alcalina óssea. Então, ela é uma enzima, ela está presente em todos os tecidos, né? Tem três isoenzimas, então quando a gente fala da nossa fosfatase alcalina, ela é tecido não específica, porque a gente encontra em fígado, rins, e osso, e aí a gente sabe que quando a gente está diante de um paciente com algum quadro de hepatopatia, a fosfatase alcalina total tem que ser vista com certo cuidado. Quando a gente faz a fração óssea, isso já se torna um pouco mais específico, mas mesmo assim, se eu tiver uma hepatopatia importante, eu ainda vou ter uma interferência nos valores da fosfatase alcalina óssea. E geralmente, nem sempre ela é expressa em vezes o normal, porque os ensaios medem não só concentração,
mas sim a sua atividade, né? E o valor de referência, portanto, depende do ensaio. E o que que ela faz? Bom, ela cliva o pirofosfato. Então, o pirofosfato é um inibidor da mineralização óssea, então ela degrada o inibidor. E, além de tudo, gera o fosfato, que é um substrato. Então, eu sempre falo, ela mata dois coelhos, né? Ela inibe o inibidor e gera um substrato. Além disso, ela tem outras funções para ter a ligação de cálcio e até se ligar a proteínas da matriz e favorecer a mineralização. Então, aqui estaria mais ou menos representados os osteoblastos produzindo a fosfatase alcalina, que cliva o pirofosfato, que por sua vez vai dar mais fósforo, que vai compor a hidroxiapatita, e também parece inibir a osteopontina, que é também um inibidor da mineralização. Então, ela realmente ela favorece a mineralização. Mas veja bem, ela não é fruto da mineralização. Ela estimula a mineralização. Eu poderia dizer que ela é fruto da primeira fase da formação óssea, que foi o depósito da matriz osteoide, né? Mas ela é muito boa em algumas coisas. A sua atividade depende apenas da sua síntese, o metabolismo é hepático, então a gente não tem esse problema da doença renal. Ela não é filtrada pelos rins ou dialisável. Isso a gente vai ver que em outros marcadores é um problema. Ela tem uma vida média, olha, longa, ela é estável, ela não tem ritmo circadiano e tolera variações de temperatura. Então, quem já dosou fosfatase alcalina sabe que, olha, você congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela e está lá o valor sempre sendo o mesmo. Então, a chance de você ter erro pré ou analítico é muito menor, porque é uma molécula mais robusta, mais estável, e isso é uma grande vantagem em relação ao PTH. Então, vamos ver como é que eles se comportaram, né? Então, esse é um estudo que saiu em 2016, é um estudo que também foi fruto de uma força-tarefa do CADIGO, né? Que pegaram biópsias de diversos lugares, biópsias e soro. O Brasil contribuiu, então, Wanda e Aloysio mandaram as biópsias e soros do estudo clínico BRIC, mais ou menos aí, me corrija se eu estiver errado, Lu, mas acho que foi perto aí de uns 20% do número total de biópsias eram do Brasil. E se a gente for olhar, olha, a gente tem aqui, seja para o 150-300, a gente tem uma baixa sensibilidade, baixa especificidade, ou seja, para o 2 a 9 vezes, fica um pouco melhor, mas ainda assim nós estamos longe, né, de você ter um bom biomarcador. Quando você olha para fosfatase alcalina, ela parece melhorar um pouquinho, né, a performance. Então, a fosfatase alcalina, olha, ela tem uma área subaquíaca que é melhor que as duas formas de PTH, da segunda e da terceira geração, quando você compara, diferenciando, né, baixa de não baixa remodelação, é, e isso você poderia usar, já que é uma dosagem que você tem uma relativa frequência. E usar a combinação de PTH com a fosfatase alcalina também parece ser uma estratégia interessante. Aqui a gente tem um outro marcador que é o P1NP, que não teve um desempenho muito bom quando você vai diferenciar não baixo de baixo, mas um desempenho bem melhor quando você vai diferenciar baixo, alto, perdão, de não alto, né? Então, eu quero saber, olha, é alta essa remodelação ou ela não está alta? E o P1NP, ele nada mais é, então, na hora que você tem a deposição da matriz osteoide feita pelos osteoblastos, você tem o procolágeno que é produzido. Na hora da deposição dessa molécula de colágeno, você tem a clivagem para deixar só o colágeno tipo 1 e você libera justamente esses fragmentos que são o P1NP. Então, aqui sim, eu tenho um fruto de um processo da deposição do colágeno. Esse é um biomarcador de fato que ocorre depois da deposição do colágeno, né? E tem um estudo mais recente que comparou, então, fosfatase alcalina óssea, P1NP e TRAP5B, que a gente vai falar um pouquinho mais da TRAP5B, que é um marcador de
reabsorção, eu falo dele daqui a pouco. É, talvez seja um dos mais recentes, 2021, um número bacana, 200 candidatos quase, mas aí a gente começa a ter problemas, porque tanto tem paciente que estavam esperando um transplante de rim, como gente que já havia transplantado. Então, eles tinham doença renal crônica após o transplante, né? Então, já você tem aí a variável corticoide, que certamente complica um pouco a nossa análise. Mas a gente vai ver que é, a fosfatase alcalina óssea, o P1NP e até mesmo o TRAP, olha, tiveram um desempenho melhor que o PTH para distinguir alta de não alta, e a mesma coisa quando a gente vai falar de baixa versus não baixa. Então, esses marcadores que seriam posteriores ao fenômeno do estímulo do osteoblasto pelo PTH, até pelo fato deles serem fruto, né, dessa ação, eles são de melhor desempenho, eles têm uma performance diagnóstica um tanto melhor. Mas eu quero lembrar que tanto a fosfatase quanto o P1NP, eles são marcadores de um osteoblasto que quer mineralizar, mas não significa que a mineralização tenha ocorrido. Porque vamos lembrar, se a gente voltar lá para trás, eu vou ver que houve o depósito da matriz osteoide, aí sim o osteoblasto começa, então, a produzir fosfatase alcalina. E no depósito da matriz osteoide houve o depósito do colágeno tipo 1, que vai gerar o P1NP. Mas ainda não aconteceu, eu não tenho um marcador do depósito da hidroxiapatita, que é a mineralização. Então, às vezes, déficit de mineralização, mineralizações deficientes, são difíceis de você ter um belo biomarcador. Na realidade, de fato, a gente não tem um bom biomarcador. Uma outra coisa que eu queria comentar, já que eu gosto muito da fosfatase alcalina, é esse efeito distinto dos análogos de vitamina D e dos calcimiméticos sobre o osteoblasto, porque isso vai ter reflexo na fosfatase alcalina, né? Então, esse é um estudo que foi feito em ratos, é um estudo muito bonito do pessoal lá da Espanha, do Mariano Rodrigues, e assim, muito resumidamente, tinham animais com função renal normal e outros com nefrectomia 5/6, mas eu vou me deter aqui nos animais nefrectomizados e paratiroidectomizados, tá? E nesses animais que eram paratiroidectomizados e nefrectomizados, você dar calciumimético estimulava a taxa de formação óssea. E aí eles foram para alguns experimentos in vitro e mostraram que colocar calciumimético estimularia essas células a pelo menos a se proliferar mais, a mineralizar mais, pelo menos in vitro. Então, o racional disso é que eu tenho receptor de cálcio nessa linhagem celular. E esse receptor acaba sendo estimulado quando você usa o cálcio mimético. Então, independente do PTH, então muito cuidado com o que eu vou dizer agora, assim, independente do PTH, se eu não tiver o PTH na jogada e der cálcio mimético, o que eu esperaria seria um aumento da formação óssea. Obviamente, quando eu tenho um hiperparatiroidismo e baixo PTH, eu vou ter uma fase até de elevação da fosfatase, mas depois ela tem que cair quando o PTH cair muito. Por quê? Porque o efeito do cálcio mimético sobre o PTH é maior do que o efeito direto sobre a linhagem osteoblástica. Mas eu não suprimo tanto o osteoblasto e, portanto, a minha fosfatase alcalina não cai tanto. Eu vou usar como exemplo aqui o outro lado da história, que seria o efeito dos análogos da vitamina D, aqui no caso é o calcitriol, e essa foi a tese do André Falcão, e aqui sim, já vão 21 anos, mas é um trabalho muito lindo, porque é um dos poucos trabalhos com biópsia óssea que você tem pré e pós, né? E na época a gente teve a oportunidade de fazer os biomarcadores, e, bom, era um número muito pequeno de pacientes com hiperpara brasileira, a gente pode chamar assim. Na época só tinha calcitriol e a gente definiu que quem o PTH depois de 6 meses caísse para pelo menos 300 ou menos era um respondedor. Se permanecesse acima de 300, era um não respondedor. Então aqui eles estão antes do tratamento, depois do tratamento, e o que a gente vai observar, como é já de se intuir, é que o grupo não respondedor
tinha uma forma muito mais grave de hiperparo. Então, embora os níveis de PTH eles não fossem diferentes, a gente tinha outros biomarcadores que já diziam isso para a gente. Eu tinha uma fosfatase alcalina, tanto total quanto óssea, mais alta. Eu tinha uma refratariedade e exames de imagem que já mostravam que eram glândulas maiores. Bom, mas depois do tratamento, olha que curioso, né? Então cai nos respondedores e não cai nos não respondedores, ok? Vejam que você tem aqui uma queda da fosfatase alcalina, que e tanto total quanto óssea, uma queda pequena da fosfatase alcalina nesse grupo, que é o grupo de não respondedores. Mas, quando eu vou olhar o marcador de reabsorção, que no caso é a deoxispiridinolina, eu vejo que cai muito no grupo de respondedores e até aumenta no grupo de não respondedores, o que significa que eu desacoplo totalmente formação de reabsorção. Então, quando a gente está usando calcitriol, paricalcitol e a fosfatase alcalina está caindo e o PTH não, gente, muito cuidado, porque isso não é um sinal de que esse paciente esteja melhorando. Isso é um sinal de que as coisas estão indo pior. Porque se vocês observarem, eu tenho um aumento da superfície de reabsorção naqueles não respondedores e uma diminuição da superfície osteoblástica nos não respondedores. Quer dizer, cai a minha formação, mas a minha reabsorção aumenta ainda mais. E como eu vejo isso? Um PTH que permanece alto às custas e acompanhado de uma fosfatase alcalina que caiu. Então, se eu julgar que a fosfatase é o meu alvo, né, de resposta, aí o meu biomarcador de resposta ao tratamento para o hiperparatiroidismo, ele é um péssimo biomarcador. O bom biomarcador de resposta ao hiperparatiroidismo é o próprio PTH. E, finalmente, o efeito dos corticoides. Então, muitas vezes a gente vê pacientes que já foram transplantados e que já usaram corticoides ou que estão transplantados usando corticoides, eu tenho um efeito de supressão do osteoblasto. Então, esses pacientes, mesmo em vigência de um hiperparatiroidismo importante e uma remodelação óssea alta, eles vão ter diminuição da atividade do osteoblasto e aumento da atividade dos osteoclastos como efeito do corticoide independente do PTH. Então, eu tenho que olhar um paciente que já usou corticoide ou que está em uso de corticoide com outros olhos, tá? Aí, vamos para a reabsorção, porque eu acho que falta no nosso kit diálise ou no kit ambulatório de doença óssea um bom marcador de reabsorção, né? Então, o que que a gente teria para marcar a reabsorção? Olha, na hora que os osteoclastos estão estimulados, a gente tem primeiro a produção de enzimas que vão dissolver tanto a hidroxiapatita quanto as fibras colágenas. E essas enzimas seriam a catepsina B, K, perdão, ou a TRAP5B, né? Então, a fosfatase ácida tartarato resistente na sua isoenzima 5B. Então, essas isoenzimas vão dissolver. O produto final seriam esses fragmentos do colágeno, tá? Que na verdade são essas ligações cruzadas que a gente tem aqui entre as fibras do colágeno que vão gerar deoxipiridinolina, piridinolina, NTX ou CTX, que são os interligadores C-terminais do colágeno. Esses são os marcadores finais. Mas a TRAP5B, especialmente, ela tem uma excelente associação com a taxa de formação. E mais, se a gente está pensando que é um marcador de reabsorção, eu deveria compará-la não com a taxa de formação óssea, né? E sim com a minha superfície osteoclástica, com a minha superfície de reabsorção, porque ele é um marcador de reabsorção, não de formação, né? Olha que coisa que às vezes parece até um tanto contraditória. O grande problema da TRAP5B é que a gente só tem no contexto de estudo em laboratório de pesquisa. Então, você não vai, mesmo no laboratório comercial, pedir uma TRAP5B que você não consegue fazer. O mais comum é o CTX, mas o CTX sofre ainda a interferência da insuficiência renal, da disfunção renal. Então, ele se acumula e você tem aqui uma elevação do CTX na presença da doença renal.
No entanto, e aí eu posso dizer, com dados não publicados ainda, mas que a gente espera publicar em breve, quando você tem um aumento acima de 2 vezes, então, em paciente em diálise, tá? Paciente conservador é muito menos. Então, se eu tenho um normal de até 0,6 e ele está 1,2, eu posso dizer para vocês, baseado no trabalho da Carolina Wagner, que você tem de fato um aumento da reabsorção, né? Então, isso é uma informação que para mim é importante. E aqui eu acho que talvez na história da osteoporose, né, o universo da osteoporose, eles vão caminhar cada vez mais para usar esses biomarcadores. Por quê? Porque agora, quando você pensa no tratamento da osteoporose, eu tenho não só os antireabsortivos, como eu tenho os anabólicos. Então, às vezes, esses biomarcadores podem ajudar até na decisão de para que lado eu vou no tratamento da osteoporose. E talvez aí sim a gente consiga isso a um preço mais acessível. Mas, de fato, eu reconheço que, tirando o contexto aqui de uma pesquisa clínica, é muito difícil para a maior parte dos pacientes, né? Então, realmente, isso torna-se complicado. Outros biomarcadores que a gente poderia ter relacionados com a remodelação óssea. Bom, eu falei muito do PTH e é importante a gente lembrar que essa diferenciação do osteoclasto, né, que é o PTH conversando com osteócito e osteoblasto, eles vão liberar o RANQ-L, que vai interagir com o RANQ do pré-osteoclasto, fazendo com que ele se diferencie, e isso é contrabalançado pela osteoprotegerina. Então, seria mais ou menos, aqui tem osteoblasto, mas a gente pode colocar osteócito junto, e a gente sabe que quando, por exemplo, eu tenho o aumento do PTH, mas não só nessa condição, quando eu tenho inflamação, né? Quando eu tenho outras situações, e não só osteoblastos e osteócitos, mas também linfócitos, vão produzir RANQ-L, e esse RANQ-L vai se ligar ao seu receptor, que é o RANQ, que é que está no precursor do osteoclasto, fazendo a sua diferenciação. É, Quando eu tenho esse tipo de estímulo, há naturalmente uma produção de uma outra proteína, que é a osteoprotegerina, que atua meio como uma isca para o RANQ-L, evitando que ele interaja com o RANQ. Então, evitando que haja a osteoclastogênese. Então, eu diria que a diferenciação do osteoclasto ela é dada por esse balanço, RANQ-L OPG. Mas vamos pensar que isso é lá no tecido ósseo, né? E a gente até tem como dosar RANQ-L e OPG. Mas isso foi bom? Olha, a concentração de RANQ-L no sangue é muito, muito, muito baixa. Então, os ensaios são pouco específicos, pouco específicos. Então, você acaba tendo valores muito baixos, alguns abaixo do limite da detecção, e não significa que no osso o RANQ-L esteja baixo. O outro lado, a OPG, até é fácil de dosar. No entanto, quando eu tenho a transformação lá da célula muscular lisa em osteoblasto-like, ela produz um monte de osteoprotegerina. Então, esses vasos são vasos calcificados, produzem mais OPG. Então, a OPG aumentada no sangue pode ser fruto de um vaso calcificado ou de uma tendência a inibir a reabsorção. E, finalmente, meu ponto aqui para advogar contra a gente dosar isso como biomarcador é porque aqui ele se comporta igual ao PTH, eles precedem, né, a remodelação. Eles vão fazer a diferenciação do osteoclasto. Então, é melhor, se eu estou pensando num biomarcador, dosar alguma coisa que veio depois já dessa diferenciação osteoclástica, quando a reabsorção está ocorrendo, e seria TRAP5B e CTX. Uma outra palavra é sobre a esclerostina, porque também poderia ser vista como um biomarcador. Então, só para, muito resumidamente, que eu acho que a maior parte de vocês está muito familiarizada com isso, a gente tem uma via, que é uma via das proteínas Wnt, que é uma via universal, então tem efeito desde a embriogênese e em todos os tecidos, mas especificamente no tecido ósseo, ela se ligar ao seu receptor e desencadear a sua via,
eu vou ter um efeito anabólico, então eu vou ter um aumento da taxa de formação óssea. Essa via tem seus inibidores, como era de se esperar, e um desses inibidores é a esclerostina. Então, quando eu tenho um aumento da esclerostina, a via Wnt é inativada, e aqui eu tenho de novo uma desconexão. Eu inibo a formação e estimulo a reabsorção. Um dos efeitos do PTH, que seria o efeito anabólico do PTH naquele contexto de PTH intermitente, é justamente inibir a esclerostina. Então, quando eu tenho muito PTH, eu diminuo a esclerostina e o que eu espero é a taxa de formação óssea aumentar. E a imagem espelho seria quando o PTH está baixo, eu tenho muita esclerostina e eu tenho uma diminuição da taxa de formação óssea. Mas a gente sabe que na doença renal crônica, essa inibição da esclerostina pelo PTH, ela está prejudicada. Então, eu tenho muito PTH, eu esperaria ter pouquíssima esclerostina e, portanto, é uma taxa de formação óssea muito, muito aumentada. Mas o que a gente vê é muito PTH e muita esclerostina, então, uma parte da resistência óssea ao PTH é justificado por esse aumento da esclerostina. Eu quis comentar isso até porque existe hoje um anticorpo monoclonal, que é o romosozumab, que é a última linha no tratamento da osteoporose, né? E o foco é justamente a esclerostina. E ainda existe um grande receio, justamente também pela presença da esclerostina em vasos calcificados. Então, ainda você tem que tomar muito cuidado em pacientes com histórico de doença cardiovascular e certamente no contexto da doença renal crônica, você tem alguns relatos de caso apenas, você não tem estudo clínico, então acho que a gente está esperando para ver o que acontece, desculpa a palavra, o que acontece com as velhinhas menopausadas, com fraturas mais graves, e os velhinhos também. Se você não tiver, de fato, um potencial aumento dos eventos cardiovasculares, alguém vai ter a coragem e vai ter a permissão para testar isso no estudo clínico no universo da doença renal crônica. Mas, já que ela inibe a taxa de formação óssea, nada nos impede, por exemplo, de dosar esclerostina no sangue, e foi isso que o Ségica fez já há mais de 10 anos, e vocês veem que existe uma correlação negativa, mas olha como os pontos são dispersos, né? Então, aqui é a esclerostina sérica no sangue, aqui a taxa de formação óssea medida pela biópsia, e embora exista essa associação, né, negativa, eu poderia traçar uma curva assim, a gente vê que a dispersão é imensa. E isso se justifica, de alguma maneira, porque quando você vai comparar a esclerostina do soro com a esclerostina do osso, elas se falam muito mal, muito mal. E aí existem condições onde eu vou ter muita esclerostina no osso e nem tanta esclerostina no soro, e vice-versa. Então, ela não, pensando que eu vou usar o sangue, né, a esclerostina do sangue como um biomarcador, ela não é um bom candidato. E o FGF23? Bom, para o FGF23, se houver algum efeito dele direto no tecido ósseo, o que a gente tem de estudo pré-clínico é que seria o inibidor da mineralização. Então, de novo, são estudos em animais e em culturas de osteoblasto. Mas a gente não tem nada ainda de estudo clínico que nos dê essa informação. Mas, já que nós estamos no DMO-DRC e a gente tem outros aspectos, eu poderia dizer que ele é um excelente marcador, né, de hipertrofia ventricular esquerda, de eventos cardiovasculares, porém não é um bom marcador de calcificação vascular, porque aparentemente não tem associação entre FGF e calcificação. Mas aqui talvez seja, né, um das possibilidades que a gente enxerga aí para o FGF23. Então, para finalizar, eu acho que se eu pensasse hoje, vocês me perguntassem o que você considera os melhores biomarcadores, pensando no TMV, eu vou ser muito provocadora aqui, muito, muito, e vou apanhar, mas está tudo bem. Quando eu falo em turnover, eu acho que eu iria de uma fosfatase alcalina óssea e um CTX, ou uma TRAP5B, idealmente, se eu assim tivesse, né? E pensar que talvez a gente tenha que olhar para o compartimento cortical com o mesmo carinho
que a gente olha para o compartimento trabecular. Isso vai ser muito mais trabalho para o Aloysio, Wanda, Felipe, mas eu acho que essa seria a minha sugestão. Para volume, agora eu vou apanhar mesmo. Eu acho ainda, vocês querem saber, uma bela densitometria óssea. Eu não estou falando de arquitetura, eu estou falando de volume. A densitometria ou então a tomografia, né, periférica de alta resolução, elas têm uma análise que é uma análise de área muito maior no caso da densito e de um volume muito maior no caso da HRPQ-CT, que de fato medem o que está lá mineralizado. Então, eu estou vendo aquele volume, então eu acho que é o melhor marcador que eu teria de volume. No mundo da osteoporose, a DEXA já é aceita como um preditor e até mesmo como um biomarcador de resposta ao tratamento. Aqui é que fica para mim a grande dúvida. Eu não consigo imaginar qual seria o nosso biomarcador de mineralização. Então, a gente está sempre falando disso aqui, né? Turnover, turnover, turnover. Cara, é muito importante. Mas essas duas coisas, sem elas, você não tem um osso de qualidade, né? E elas se conversam, né? Obviamente. Uma acaba sendo fruto da outra. Mas eu acho que a gente ficar muito obcecado pelo turnover do osso trabecular talvez não seja a resposta para todos os nossos problemas. Então, lá em Sertãozinho a gente diz assim, né? Quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. E eu vou traduzir para o mundo médico dessa forma. Quem não sabe o que é um biomarcador não percebe o que é um evento biomarcado. Então, eu termino aqui, já falei demais e queria abrir para. Deixa eu só parar de compartilhar. E é isso aí. Bom, Vou apanhar? não vai apanhar, não, só carinho. Depois dessa aula brilhante, linda, né? Que a gente aprendeu lá o que é um biomarcador, né? Da Wikipedia, até lá dentro, né? No âmago do osso, do osteócito, do osteoblasto. E uma aula linda. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para os meninos aí fazerem perguntas primeiro. Vamos lá, gente. Quem quiser falar, quiser escrever no chat, eu posso Rosinha, traduzir aqui para a Oi, Rosa. Mel. Fala, Mel. nossa, parabéns, Rosa. Assim, é sempre para aprender, 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 mas a gente não consegue aprender tudo, né? Você sabe, mas Uhum. um pouquinho já tá bom. Aí, quando você termina essa aula e põe aí os marcadores de turnover, mineralização e volume, assim, eu só fiquei assim um pouquinho decepcionada de pensar que aonde é que nós vamos encaixar o PTH? PTH, ele é um excelente biomarcador de hiperparatiroidismo. E a Só. doença hiperparatiroidismo, não, eu acho que assim, a coisa que ele tem a melhor associação, tanto para diagnóstico como para segmento e até preditor, é para hiperpara. Porque Sim. você há de convir comigo que o PTH ele tem efeitos sistêmicos que vão além do tecido ósseo. Uhum, O claro. que eu não sei dizer e que ninguém parou para olhar é o quanto o PTH conversa com o tecido que ele mais acomete primeiro, que é o tecido cortical. Então, quando você, assim, isso já está na lista, né, das coisas que ou a gente faz na nossa geração, ou a gente deixa para a geração que vem a seguir, seria olhar a taxa de formação óssea cortical mesmo e ver o Uhum, quanto o PTH fala com turnover trabecular e turnover cortical, que eu acho que são conversas diferentes. E quanto o PTH está marcando o volume ósseo trabecular e está marcando a porosidade cortical, né? Porque da cortical a gente fala ao contrário. Então, talvez aí ele tenha até um desempenho melhor. Ele é um excelente preditor de fratura, né? Ele é um excelente preditor de um monte de de um coisa. monte de É coisa. que a gente fica querendo que ele seja mais do que ele Do que? quis ser, do que ele quis ser, né? Porque ele já faz um monte de coisa, pensa bem. Então, é, é isso, né? Eu acho que você querer saber qual é a remodelação óssea de alguém que tem 350 de PTH,
É. Você precisa saber? Essa é a primeira pergunta. Eu preciso saber? Seria interessante ir lá atrás e ver quem é que inventou que PTH é marcador de remodelação, né? Exato. Porque qual que foi assim que deu? E aí ficou Olha, isso, o, pegou e a o gente usa, mundo, não E o tem, tá não tem mundo, outra, difícil né? dissociar agora, De, né? então, mas o mundo não descolar, né? nefrológico, o mundo não nefrológico, eles olham para o PTH quando ele tem um indivíduo com osteoporose para afastar hiperparatiroidismo. Sim, Tirei que o paciente tem hiperparatiroidismo, eu vou monitorar e diagnosticar com os outros biomarcadores, é, né? porque eles têm Então, rim, né? pensando que o meu paciente tem hiperparatiroidismo, nosso paciente tem hiperparatiroidismo, certo? É quase que universal. É, quais seriam os biomarcadores da remodelação óssea na vigência de hiperparatiroidismo? Acho que essa é a pergunta, Uhum. né? Pessoal, você pega, desculpa, eu não sei se Ô, tem Virgínia, inscrição aí, você não, pega o senhora, seu Não, tem lá. precisa. controle que quando você teve dosagem, era a única coisa que tinha. Você não tinha É. dosagem de 25, você só tinha fosfatase alcalina do jeito que dava, sobrou o PTH. É por isso que o PTH tomou a proporção que tomou. Agora, outras coisas, né, Rosa? Querer que a gente dose não, que meça cortical, a gente acabou de mandar, não sei se a gente vai um dia publicar isso, os valores de normalidade do mundo em relação à estomorfometria, e assim, não existe nada em cortical. Então, teria que alguém com muita coragem começar a refazer tudo para poder medir. Você fala para a gente, vamos medir nos nossos doentes, tá ok, compara com o quê? Então, Olha, não são com os coisas pacientes da fáceis, né? Lu, por exemplo. Não, você está falando de A Lu taxa de não tem, remodelação. a Não, Lu não, não tem desculpa. marcação por Não, não, tetraciclina. tá, tá. Você A tem Lu é razão. só parâmetro estático. Então, não tem como fazer isso. Agora, não acho que não tem que pensar que deve vir qualquer outra coisa. Eu acho, eu ainda insisto numa coisa quando eu olho para um doente, olhar ele ao longo dele mesmo, ver Sim. Uhum. para que lado ele está indo e tentar não tentar imaginar que você vai interferir exatamente lá no osso, mas que você está interferindo em outras coisas. A gente comparou biópsia de pacientes com osteite fibrosa e com doença mista. O único marcador de mineralização que deu é fósforo. Então, fósforo mais baixo, o povo tem mais doença mista do que o outro. É praticamente o único. Tem outras coisas, tem a imunistoquímica. Em termos de bioquímica, você vê um paciente que está seguindo com sinais importantes de PERPAR e fósforo baixo, esse cara tem a mineralização comprometida. Pelo menos nos números de pacientes, que não é enorme, mas foi o que se conseguiu, que deve dar uns 60 pacientes, de metade, metade, o único que tem mais que tem diferença é fósforo. Então, fósforo baixo com PTH alto provavelmente tem uma doença mista na jogada. Não é fácil essas coisas, né? Não é. A gente fala, 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 e o que sobra? O que a gente passa de mensagem numa hora dessas? Eu Não acho sei. que. Não, não, peraí, chefe. Eu não quero ser niilista. Eu acho que, pelo contrário, eu só acho que as pessoas têm que olhar para o PTH, sabendo todas as limitações do que é ter essa dosagem na mão. E quando eu Uhum. tenho PTH e uma fosfatase alcalina na mão, eu posso fazer muita coisa. Já melhora Muita muito. coisa. Principalmente quando eu olho isso longitudinalmente. Como a gente sempre fala que a vida da gente é um filme, não é uma foto. E não seria diferente com a vida e, infelizmente, com a doença das pessoas que a gente cuida. É um filme, não é uma foto. Então, eu acho que isso é até assim, desmistificar o PTH não é. A gente não pode ser passional, mas eu acho que se você entende as limitações que você tem na mão, você entende muito melhor e cuida melhor. Eu não estou querendo aqui dizer que tudo não presta. Pelo contrário, serve para muita coisa, mas a gente tem que saber onde está a limitação e nessa É, hora usar o bom senso. Acho que essa olhar seria com. a minha Bem, principal mas mensagem. olha o doente ao longo dele mesmo. Sim, Isso vai ser exatamente. muito importante para Sim. ver que rumo ele está tomando. Pode não ser o Eu melhor marcador, acho. mas olhe sempre o doente ao longo dele mesmo. Para mim, isso é vital. Eu não E sei se eu eu estou acho. enganada,
E aí eu até quero a opinião de vocês, mas Eu assim, sempre. eu fico com a sensação que o PTH ele foi assim, entre aspas, destronado quando a gente resolveu olhar o osso cortical nas biópsias. Porque, eu não sei, até pouco tempo atrás, assim, o coitado estava mais Não, prestigiado, né? eu acho que é o contrário, Mel. Eu acho que olhar para o osso cortical é dar talvez o PTH uma relevância até maior. Porque vamos lembrar, o Mas efeito do antes a gente PTH não é olhava. principalmente. Então, mas é que quando eu olho e vejo que tem uma associação muito mais forte entre PTH e E osso cortical. porosidade cortical, do que PTH Isso. e taxa de formação óssea, eu estou dizendo, olha, esse cara aqui ele tem outros efeitos, não deve ser coincidência, culminam em fratura, porque nossos Uhum. pacientes têm fraturas em sítios que são predominantemente corticais. Então, pelo contrário, aí eu discordo de você. Eu acho que olhar para a cortical é dar para o PTH uma relevância ainda maior. É, Não, mas é porque eu não expressei direito. Enquanto a gente não olhava porosidade, desculpa, porosidade cortical, essas coisas, a gente não fazia esse questionamento da importância do PTH e relacionado com o osso cortical. Era, era osso só e pronto, né? é, é, tá Bom, certo. Mas quantos trabalhos a gente tem olhando o cortical, gente? Pouquíssimo. Dá um É. tempo também, né? Dá um tempo. Porque, de repente, são ondas. Vem, agora tudo é cortical, outra hora é tudo trabecular. Vamos maneiro nessa história, né? E eu acho que o que a Rosa falou de importante, já que a Wanda falou aqui, e o que a gente faz com tudo isso na prática, eu acho que é dar muita importância para a fosfatase alcalina, né? Porque é uma coisa que mesmo nós, nefrologistas, né, que estamos lá na diálise, não olhamos para a fosfatase alcalina, achamos que esse exame tem muito nefrologista que não sabe nem por que que se pede fosfatase alcalina a cada 3 meses. É. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter ela junto com o PTH, né? Então vamos olhar um pouquinho para os dois, né? Como a Rosa já disse e com a Wanda disse, já que vai olhar, né, na horizontal, olha como é que esses dois estão se conversando, né? A Aline, acho que tem uma pergunta, Aline. Levantou a mão. Isso. Tem uma pergunta, na verdade são várias, né? Mas não relacionada ao PTH. Na verdade, assim, pensando que o esqueleto é, tem cada parte do esqueleto pode estar em momentos diferentes de reabsorção e de formação. E existe o desacoplamento de reabsorção e formação, né? Que deveria seguir aquela sequência e por vezes não está seguindo. E aí a gente dosa o biomarcador, a gente vê que tem um CTX elevado e imagino que essa reabsorção esteja aumentada. Se eu fizer um antirreabsortivo, existe chance de melhorar essa parte que está desacoplada, digamos assim, que esteja com excesso de reabsorção, mas a minha dúvida é se aquela parte que ainda estava acoplada, digamos assim, que começasse todo o remodelamento com a reabsorção para depois fazer a formação, se não poderia prejudicar esse osso que ainda estaria acoplado, digamos assim. Bom, eu vou falar de achismo, mas, né? A minha impressão é que, e aí, assim, o que eu acredito atualmente é que se você pegar doença renal crônica, vamos imaginar um paciente com doença renal com PTH normal, ou porque o PTH não subiu, ou porque você fez uma paratiroidectomia e ele ficou com o PTH baixo. A situação doença renal crônica, ela está associada a uma perda importante do anabolismo. Então, são pacientes com pouquíssima formação, muita inflamação, menor número de osteócito, né? Então, eu estou dando spoiler aqui também, de novo, do trabalho da Carol Wagner, mas é isso que a gente vê. E quando vem o PTH, a gente estimula um pouquinho, mas estimula muito mais fibrose e produção de matriz. A gente não consegue corrigir muito bem essas vias que estão estimuladas em relação à inflamação, necrose, morte celular. Então, a resposta seria, eu acho, mantenha o PTH baixo mesmo, porque ele não vai resolver o seu problema e dê um anabólico. Talvez seja isso mesmo, talvez a gente caminhe para isso.
Mas, Aline, eu acho que eu achar não tem a menor importância. O Aloysio achar, com todo respeito, a Wanda achar, o que a gente tem que ter é a informação mesmo. O seu racional é muito parecido com o meu racional. Então, a gente pode achar junto, mas ainda assim a gente só vai estar achando. Então, a gente precisa de dados, e os dados, eles passam por estudos clínicos mesmo, e que envolvam, né, alguns com biópsia, outros que tenham como desfecho fratura, outros que tenham como desfecho sobrevida, e aí a gente vai poder criar realmente um racional com um substrato mais denso. É, acho que quase todo mundo aqui, a essa altura, sabe que tem um estudo em andamento, né, coordenado pela Wanda e pelo Aloysio, USP e Unifesp, que é justamente para pegar paciente em tratamento conservador, com baixa massa óssea, e serão randomizados para placebo e para alendronato. Então, é uma respostinha para milhares de perguntas que você tem e todo mundo tem. Mas a gente espera, daqui a alguns anos, botar lá uma pedrinha e dizer: olha, você tem toda a razão, Aline. Você bloqueia a reabsorção e também bloqueia a formação. Então, ele talvez até ganhe um pouco de massa óssea, mas do ponto de vista de histomorfometria, o benefício é duvidoso. Ou não, olha, a reabsorção ocorre tão mais evidentemente que a formação, e como eu ainda tenho um PTH relativamente alto, eu bloqueei a reabsorção e a formação continua acontecendo. A gente não sabe, a gente não sabe, né? Então, se eu tivesse que ter um racional, é muito parecido com o seu, mas nós, de novo, estamos só achando. É bom a gente achar coisas, mas é legal também quando vem, né, é, dados mais objetivos. Essa seria a minha resposta. Eu levantei a mão. Vai lá, Lu. Posso falar? Posso falar? Não, eu queria saber, Olha assim, de lá. você, sua opinião a respeito de, assim, um paciente que tenha uma doença vascular, né? Junto com uma. É um doente renal crônico que tem também sua calcificação vascular de camada média e está lá produzindo muita fosfatase alcalina. Isso pesa na fosfatase alcalina total? Será? Isso nunca foi estudado com todo o amor e carinho que Porque olha o deveria, né? tamanho do É, endotélio, né? Tamanho da superfície dos mas vasos você tem a arteriais, né? camada. Então, o Calantar-Zadeh, lembra dele, Hum, cara da sim. Califórnia? Ele tem um estudo que ele mostra que a fosfatase alcalina é o melhor preditor de mortalidade do que o PTH até, uma coorte Hum, lá que ele acompanhou. E o racional dele seria isso mesmo, que a fosfatase alcalina estaria marcando até é, vaso calcificado. De toda maneira, quando a gente tem esses nossos pacientes aí que a gente fez aí o estudo, e mesmo esses estudos aí que vocês mandaram para o Cadigo, a gente sabe, porque pacientes do BRIC, mais da metade deles tinha calcificação, né? E uhum, mesmo assim a fosfatase teve um desempenho razoável. Então, é. ninguém parou para olhar. Uma outra coisa Às vezes eu poderia fico ter. pensando numa dinâmica, né? Um Sim, doente com uma dinâmica que tem muita calcificação vascular, de repente está ali com uma dinâmica no osso, com uma fosfatase, sei lá, é. não precisa ser muito alta, mas está um pouquinho alta, e isso vem do vaso. São coisas que a gente pensa, né? Não dá para Você sabe que a gente. realmente. Você lembra aquela planilha que quem mexer vai cair o dedo? Nessa Sim, planilha sim. a gente tem lá os dados de fosfatase alcalina e a gente nunca olhou para isso. Seria uma É, ideia. Acabamos de ter uma ideia aí, é, né? Não é mesmo? verdade. E outra pergunta, sim, né, para não fazer mais pergunta, deixar os outros fazer, você pensaria num marcador da hidroxiapatita? Porque de mineralização a gente não tem nada, né? Eu não Daria consigo. para sonhar com algum? Tem que ver o Eu, eu... fósforozinho vagabundo aí que dá diferença. Por enquanto, É o Olha, Wanda, fósforo, e não é um só em fósforo gente, né? marcado? A gente, a gente, a gente, em rato, acontece a mesma coisa. Em modelo experimental,
quando você faz um hiperparão, não trata o hiperparo e só dá quelante, os animais pioram muito a mineralização. Eles passam a ter uma doença mista assim, bem mais evidente. Mas eu não consigo, viu, Alu? Eu não sei se Uhum. é, eu teria que talvez olhar para o processo da mineralização. Dura que como é que você é, É muito complexo, né? correlaciona isso, né, Wanda? Eu não É. sei. Assim, o que eu consigo imaginar, talvez. Eu não sei se dá para chamar de biomarcador, mas a nossa amiga microindentação, talvez ela dê alguma informação em relação a isso. Porque, pensa bem, a gente está falando de um osso que é facilmente penetrável, né? Não é bem um Uhum. biomarcador, né? Porque você tem Sim. uma invasão aí, mas não sei. Um Aí osso mais molinho e um osso mais. eu tenho um desconhecimento. é, eu precisaria estudar e conhecer melhor o processo da mineralização, acho que todos nós, né, para a gente ver se teria algum fruto da mineralização que Uhum. pudesse ser usado como biomarcador e que caísse no sangue também. Não adianta ficar lá no osso, né? Então, Sim. não sei. Alguém se habilita? Tem, tem um livro que a gente comprou sobre mineralização óssea que está lá no laboratório. Quem quiser, vai Opa. Pronto, olha lá. dando uma lida nele, talvez tenha alguma ideia, É, né? é, pois é, né? Doutor Aloísio, Uhum. Amanhã bem né? cedinho eu vou lá pegar e ler. Foi emprestado para a Júlia esses dias, mas a gente pode Opa. fazer uma lista lá. É boa mão. Tem mais, gente? Vamos lá. Bom, se for Aprenderam perguntar o tudo. que eu não sei, eu vou ficar aqui a noite inteira. Não, Então, melhor não. melhor não, né? Melhor não. É, Nenhuma tudo mais isso pergunta? é muito complexo, né, gente? A gente Uhum. entra num mundo que é difícil de esclarecer todos os pontos, né? Complicado. Eu acho que eu não quero. Eu comecei dizendo que eu ia ser um pouco polêmica mesmo, e a ideia é essa, eu acho que é a gente exercitar de por que a gente está fazendo algumas coisas, né? Porque a gente às vezes cai no hábito de estar fazendo aquilo e até esquecer qual é o racional que você tem por detrás e o que a gente tem ainda que poderia ser melhorado. É, acho que faz parte assim do nosso jeito de ser, né? Todos nós assim, de sempre estar em busca de ter algo ainda melhor. Um Mas dia o SUS vai é isso. incorporar. Não, olha, eu acho que o CTX, honestamente, É capaz. eu não acho que ele vai ser incorporado, mas é, Você preferia que ele incorporasse o CTX ou a fosfatase alcalina óssea? o CTX. Porque, CTX. olha, CTX. hum, é, A é outra raro, né? fosfatase? Assim, elas se falam muito bem, É. a óssea com a Sim. total, né? Elas conversam muito de Uhum. perto. Se afastou que o doente tem uma hepatopatia, É. aí acho que dá para confiar, assim, né? A gente vê isso no dia a dia dos nossos ambulatórios, né? A gente tem a fosfatase total e, Uhum. e mesmo assim a gente Mas consegue ver isso que a essas Wanda variações. fala é uma coisa muito interessante, né? Você vê pacientes, principalmente da raça negra, com fósforo baixo, PTH alto e fosfatase muito alta. O que que eu chamo de fosfatase muito alta? Eu digo lá no ambulatório, assim, uma fosfatase quase numericamente igual ao PTH. Uhum. Então, se às vezes você tem um PTH de 600, uma fosfatase de 400, 500, eu falo para os meninos, olha para o fósforo. Mas você olha, é aquilo, 3,5, 4, 2, 2,5, 3, 3,5. Uhum, Não sai disso. E pacientes assim, anúricos, muito bem nutridos, e que estão há 20 anos em diálise. Você fala assim, cadê a hiperfosfatemia do senhor? O senhor podia me falar onde é que o senhor escondeu? Porque não dá para entender, né? Então, é um paciente que realmente não absorve fósforo, tudo bem, mas isso leva ele a desenvolver não uma hiperpara, doença óssea hiperpara clássica, né? Mas uma doença mista. Você vê aquela fosfatase
grande, alta, desproporcional ao valor do PTH, né? E a gente fala, cadê a resistência óssea ao PTH? Parece que não tem, porque um PTH de 600, com uma fosfatase de 450, de 500, né? Uhum, Então, uhum. o tratamento aí é completamente diferente. Você jamais tem que acabar em cima do PTH, fazer com que ele abaixe, e muito mais se você dá calcitriol e até aumentar a ingestão proteica desse paciente, dá calcitriol para ele, dá cálcio. Ele está precisando do que eu chamo de insumos ósseos, né? Sim. Ele tem poucos insumos ósseos. Diga, Bela. É, então, agora sim, para terminar, eu queria saber, né, Rosinha, você que está tão encantada com a fosfatase, eu sou também, mas além do que eu sei, a que se atribui o valor da fosfatase, assim, como marcador de mortalidade, ser maior do que a do PTH, fora aquela curva do PTH e tudo? Você acha que seria calcificação? Não, eu não acho nada assim, porque acho que é o único estudo que tem é esse do Calantar-Zadeh, mas na discussão ele aventa essa hipótese, quer dizer, eu estaria capturando dois fenômenos, o hiperparatiroidismo Uhum, e a calcificação vascular. Então, ele é um biomarcador de duas coisas que por si só, né, independentemente, estariam associados a maior mortalidade. Quando você junta as duas, você consegue ter uma leitura, né, uma predição melhor do evento mortalidade. Pode ser que seja isso mesmo, eu não sei. Eu acho que a gente ainda, assim, só voltando à história do fósforo mais baixo, até do fósforo normal, né? Eu sempre observo que esses pacientes aqui, o Brasil, né, pelas nossas peculiaridades, a gente é cheio de grupo Chan, né? Então, a gente tem um monte de pacientes que são modelo experimental de hiperparatiroidismo e que não foram tratados, nem com remédio, nem com uhum, paratiroidectomia. Mas aí no grupo Chan você põe o quelante. Quantos pacientes você tem no ambulatório que tem lá 3 mil de PTH, não consegue tomar o cálcio mimético porque está super. Tem Não uma tolera. irritação tolerância. gástrica. Muitas vezes tem a hipercalcemia ou até a hiperfosfatemia, é, que impedem o análogo da vitamina D. Mas a única coisa que ele está tomando é o quelante. E aí é curioso, porque às vezes você, é isso que eu ia falar, você não precisa nem ter a hipo ou normofosfatemia, mas só o fato de você estar usando o Tá tomando quelante já relante. leva a uma deficiência da mineralização. Então, essa história do fósforo sérico, né, como marcador do estoque de Uhum. fósforo que está lá, né, na oferta óssea, é muito mais complexo. Mas Esse longe, se fósforo fosse. tem uma crítica muito Tá, grande, porque é obrigada. uma dosagem única, feita no momento da biópsia. Isso daí é porque Uhum. é um trabalho que a gente está olhando a parte de osteócito, das proteínas expressas pelos Não, Vandinha, osteócitos, não e tá. quando comparamos, deu fósforo, fósforo baixo. Mas eu não estou nem falando só desse estudo, eu estou falando dos pacientes que a gente tem no ambulatório que tem esse perfil e que quando você vai fazer, nem digo biopsiar, a gente faz a PTX e faz aquela fome óssea que dura meses, que é um sinal, claro, de uma deficiência de mineralização importante ali que ele tá resgatando, né? Então, primeira coisa que acontece é a hiperfosfatemia lá né, o fósforo vai lá para o pé e lá Nossa, fica semanas, semanas e meses. Mas é isso, acho que. muito bom. Muito bom, gente. Ninguém mais tem perguntas. Então, em nome do Só departamento queria, de. só queria Ah, comentar de fala. novo, apesar de ter posto no grupo, que eu acho que hoje é um dia feliz para a nefrologia, porque o Sim, Álvaro Inhandes foi liberado. Quer dizer, sim. ele vai ficar em prisão domiciliar, mas pelo menos não está lá Está com a numa família. prisão complicada e talvez ele consiga devagar provar a inocência dele. E eu gostaria muito que todos comemorassem, porque eu acho que é um colega nosso que passou por um apuro, uma coisa assim que todo transplantador corre esse risco, que tem que tomar um baita de um cuidado com preenchimento de papéis e tudo para não entrar numa dessas, né? Era só isso que eu Uhum. queria, apesar do assim,
Falar da Rosinha, não tem o que falar, da aula dela menos ainda, foi super ótima, parabéns, Rosa, muito bom. Desperta os pontos que despertam na gente há 50 mil anos, a gente continua sem resolver, mas a gente está tentando, né? Todo mundo está tentando, mas especialmente lembrar da liberação do Álvaro, tá bom? Muito bom. Era isso. Muito feliz Ótimo. com isso. Eu também. Então, Beijo, em nome tchau, tchau. da Tchau. sociedade aí, eu queria agradecer a Rosa pela aula brilhante. E eu não fui tão brilhante quanto o Leandro, né? Que pilota isso aqui muito Foi bem, ótimo, melhor que eu. Mas Ah, isso é porque muito ele quer obrigado, Rosa. elogios. Quero elogio, claro, sim. Eu sei, isso Elogio não é é o bom. doutor Aloísio com S. Para quem não viu, lá no abraço é doutor É, sim, Aloísio. Eu não gostei, não, deixe. viu? Eu achei feio. Acho bom postar. Beijo. Tchau, meus Obrigada. queridos. Tchau. Obrigada mais Beijo para uma vez. todos. Obrigada.